Olá, tudo bem? Eu me chamo Rafael Mendes, eu sou professor especialista em Flash Speedlight e também iluminação em estúdio. Antes de mais nada, eu quero te dar as boas-vindas e também te parabenizar por ter tomado a decisão certa de estar aqui comigo hoje, né? E também eu quero aproveitar e te dar alguns motivos para que você possa ficar aqui comigo até o final desse workshop, né? Em primeiro lugar, se você busca fotografar, aprender a fotografar com o seu Flash Speedlight no modo TTL de forma correta, enfim, ter mais segurança, né? E ter mais autoridade em cima do seu flash de quebra aí, fotografar com muito mais eficiência. Então eu te falo, olha, fica até o final que eu tenho certeza que você vai aproveitar muito. Uma outra questão é que o que eu vou te mostrar hoje você não encontra por aí, não tem nada igual. Com a didática, com a sequência que eu vou te mostrar, e bem objetiva, com uma aula bem objetiva, eu tenho certeza que você não encontra por aí, principalmente sendo de forma gratuita, né? Todo o conteúdo que eu vou te dar, como eu disse antes, se você, depois que acabar esse workshop, a partir do momento que você começar a aplicar, eu tenho a certeza que muito em breve você vai começar a ver, muito em breve, os resultados, né, reais dentro da sua fotografia. De novo, além disso, de ter mais segurança, né, de fotografar da forma correta, com mais segurança e, claro, com maior eficiência, tá? Eu peço também para que você fique até o final, porque no final dessa aula eu vou te mostrar, vou te dar um presente, né? Um presente que vai ser um complemento bem legal desse treinamento, então é para as pessoas que ficarem até o fim, para aproveitarem. Uma outra questão é que esse workshop ele não acontece sempre, então são poucas vezes ao ano que eu libero, então ele é bem disputado. Se você conseguiu entrar aqui, as vagas dentro dessa sala para assistir, elas são limitadas, tá? E se você está se perguntando assim, né? Mas para quem é feito esse workshop? Também, será que é para mim e tal? Eu sou iniciante? Bom, eu procurei usar, e eu sempre procuro usar, se você já assistiu algum vídeo meu, uma linguagem bem simples e bem objetiva. Então, se você é um fotógrafo que está iniciando, né? Está começando agora, mas quer já começar com o pé direito, começar da forma correta, fotografando com o seu flash, então pode ficar tranquilo que você vai entender muito bem. E se você já é um profissional da fotografia, mas também o seu flash, o flash ainda ele é meio confuso dentro da sua cabeça, ainda tem algumas dúvidas, fica também porque eu tenho certeza que com esse passo a passo, no final, você vai ver que tipo, o flash ele não é um bicho de sete cabeças. Claro, ele é uma ferramenta bem complexa, a gente sabe disso, mas com esse passo a passo que eu desenvolvi, já testei, já apliquei, você vai ver que as coisas se tornam muito mais fáceis. Então, por isso que eu te dou a dica de você ficar até o final, né, para pegar esse bônus, para assistir todas as aulas. Eu vou te entregar um presente que vai ser um complemento e, claro, também eu vou te colocar no final dessa aula diante de uma oportunidade para você. Se você é o cara que quer ir mais a fundo, né, quer se aprofundar mais no conhecimento do Flash Speedlight, também conhecer novas possibilidades, abrir novas possibilidades com o Flash Speedlight, né? E até eu costumo dizer que até aumentando o seu nicho de mercado e também aumentando a tua receita, né? Então se você aumenta o seu nicho de mercado e aumenta a sua receita, no final eu vou te colocar diante de uma oportunidade bem legal. Mas antes de falar sobre isso, tem muito conteúdo, tá? Eu dividi esse conteúdo em algumas partes, mas vai acontecer tudo numa sequência, então eu peço para que você tenha um pouquinho de paciência aí, papel e caneta e foque 100% nos estudos, tá? Como eu disse, não tem como voltar atrás, então tá rolando e aí você não vai conseguir repetir, assistir novamente essa aula, tá? Então, papel e caneta na mão é mega importante. Sai de todos os outros navegadores que você tiver, deixa o seu celular aí, se você não tiver pelo celular, deixa o WhatsApp um pouquinho no silencioso e aproveita 100% essa aula, foca 100%, porque de verdade eu tô te colocando diante de uma mega oportunidade, tá bom? Então é isso aí, não vamos perder mais tempo. Não deixe de deixar o seu comentário aqui do lado, né? Se tiver alguma dúvida, ou alguma sugestão, ou alguma, enfim, quiser conversar, bater um papo, só deixar seu comentário aqui do lado ou aqui embaixo, enfim, em algum lugar dessa página a gente tem aqui um espaço para você, né, dizer o que achou. É mega interessante para mim, é mega importante eu saber o que você achou da aula, qual a sua ideia, qual a sua interação com o Flash Speedlight hoje, e no final eu quero sentir essa diferença aí, tá bom? Então é isso aí, a gente vai para a aula
agora e na primeira aula eu vou te mostrar o que é o modo TTL e também qual o principal erro, né? Qual o principal erro cometido pelos fotógrafos quando se fotografa com flash speedlight. Na segunda parte eu vou te mostrar como a gente trabalha a qualidade da luz e no final a cerejinha do bolo, onde a gente vai começar a modificar, né, essa luz. A gente vai começar a equilibrar um pouco mais essa luz e é aí onde você vai ver que o flash é uma puta ferramenta, ele é fenomenal. Então é isso aí, vamos para a aula. Para a gente começar falando sobre TTL, sobre o modo TTL, eu quero começar falando do modo de fotometria, tá? De fotometria da câmera. Olha, a gente não está falando de flash, a gente vai falar sobre a fotometria da câmera, né? Fotometria a gente tem dois tipos. A gente tem a fotometria de luz incidente, né? Que você tem uma fonte de luz e essa fonte de luz aplica uma quantidade de luz em cima de determinado objeto. Essa fotometria de luz incidente, né, a gente mede essa luz, a gente faz essa fotometria através de um fotômetro de mão. Então você tem aqui aquele fotômetrozinho onde você coloca em cima ali virado para a luz e mede essa quantidade de luz, a quantidade de luz que está incidindo sobre o objeto. Então não importa se você está com a camiseta branca, se você está com a camiseta preta, todo objeto ele vai receber a mesma quantidade de luz, tá? E a gente tem o outro tipo de fotometria, que é a fotometria de luz refletida, tá? Então você tem, de novo, a fonte de luz, aí a gente tem aqui o objeto que recebe uma quantidade de luz e ele reflete uma quantidade de luz, né? Então, nesse caso, aí a gente tem que levar em consideração se você está com uma camiseta branca ou se está com uma camiseta preta, porque a gente sabe que uma camiseta preta ela retém luz e uma branca reflete mais luz. Então, esse objeto ele recebe uma quantidade de luz, então uma luz incidente recebeu, só que ele reflete. Esse tipo de fotometria, como ela é feita? A luz incidiu sobre o objeto, esse objeto refletiu, a luz passa por dentro da lente, atinge um sensorzinho que tem aqui de medição. Esse sensor, ele faz um cálculo lá e aponta para a gente aqui, ó, naqueles ponteirinhos aqui, se a gente tem uma quantidade de luz superexposta ou subexposta, né? Então, ele te mostra através do ponteirinho. Se você tem um ponteirinho tá aqui em cima, isso quer dizer o quê? Ah, você tem uma quantidade, ele está te informando que você tem muita luz. Então, o que você faz? Você faz os ajustes da câmera, de abertura, velocidade e ISO, e traz esse ponteiro para a parte mais neutra da foto, deixando ela, que a gente chama aí de fotômetro zerado. Então, esse é o tipo de fotometria que a gente chama de fotometria de luz refletida, tá? Na gringa, lá fora, ele também é conhecido como fotometria TTL. Porque o que significa TTL? A sigla TTL, ela vem de through the lens, através da lente. Então, a luz incide sobre o objeto, passa através da lente, atinge esse sensor aqui, o fotodiodo, que informa para a gente se a gente tem uma condição de luz superexposta, subexposta ou ok. Quando os caras desenvolveram esse sistema de fotometria, os caras falaram o seguinte, poxa, a gente pode adaptar esse mesmo sistema de fotometria para fazer a leitura da quantidade de luz do flash. Antigamente, quando não existia o sistema TTL do flash, era preciso fazer contas, cálculos através de distância vezes o F que você está utilizando, e aí você encontrava o número guia e aplicava, enfim, dentro do seu speedlight para que tivesse uma exposição correta. Então imagina, você chega num lugar, você tem o seu objeto parado, você... Eu brinco, né, com os meus alunos, que eu falo assim, imagina você tem a foto da sua vida, então você chegou ali, tá a foto da sua vida, aquele momento que é único, e aí você tem que fazer cálculos, parar para fazer cálculos, para colocar a quantidade de luz no seu flash para disparar, pronto, você já perdeu a foto. Além de enquadramento, de ajustes de câmera, pensar mais no ajuste de flash. Então o TTL ele veio também para facilitar a nossa vida e trabalhar de certa forma, até certo ponto, que a gente chama de controle automático. Muita gente acha que essa leitura da quantidade de luz correta que o flash dispara é feita pelo flash, e na verdade não. Na verdade é esse sistema de fotometria aqui da câmera, tá? Que trabalhando em conjunto
com o que nós temos de luz disponível no ambiente, ele faz um cálculo e um ajuste e informa ao flash a quantidade de luz necessária para que tenha uma cena equilibrada, tanto de luz ambiente quanto de luz de flash. Vamos entender como que funciona. Aproveitando então esse sistema de fotometria da câmera, os caras pensaram, e agora, como que a gente faz para que esse próprio sistema informe ao flash a quantidade de luz necessária? O que foi desenvolvido é um pré-disparo, tá? O sistema TTL ele funciona da seguinte forma. O flash, quando a gente faz o clique, durante o clique, o negócio não funciona antes. A leitura é feita durante o clique. Quando eu aperto o botão, que eu apontei a câmera para o meu objeto, que eu fiz o clique utilizando o meu flash, esse flash emite um pré-disparo, já que a gente está falando de luz, então é muito rápido. Esse pré-disparo atinge o objeto, tá? Ele atinge o objeto. Esse objeto também reflete a luz do flash. Essa luz passa através da lente, atinge esse cara aqui, esse sensorzinho. Esse sensor faz uma média do que ele tem disponível de luz ambiente e informa ao flash a quantidade de luz necessária que o flash precisa disparar para que a gente tenha uma luz equilibrada. Esse então é o sistema TTL. Na verdade, quem faz toda a leitura e informa ao flash a quantidade de luz necessária não é o flash, é a câmera. Então vamos imaginar que o objeto ele é escuro, né? Uma camiseta preta, por exemplo. O que vai acontecer? Ele vai emitir menos luz. Então, esse cara aqui vai fazer a leitura e vai falar, opa, tá chegando menos luz aqui. Então o que eu vou fazer? Flash, dispara uma quantidade maior de luz. Se fosse uma camiseta branca, o que o flash ia entender? Ele ia pensar o seguinte, opa, a câmera ia entender, né? Opa, chegou muita quantidade de luz aqui. A câmera não entende o que é branco e o que é preto. Quando ele chega aqui, o que vai acontecer? A câmera vai falar para o flash, olha, tem muita luz, então trabalha menos, diminui aí a sua carga de luz. Mas ele sempre vai estar, a câmera sempre vai estar pedindo para ele jogar a quantidade de luz necessária. Então é por isso que as pessoas chamam o TTL de modo automático. Então esse é o sistema TTL, é assim que funciona o sistema TTL. Você vê que a responsabilidade não está no flash. A responsabilidade está em você, fotógrafo, que precisa ter uma condição de luz ambiente bacana, então uma fotometria de luz ambiente, para que a câmera informe ao flash, através do pré-disparo, a quantidade de luz necessária para que ele tenha uma forma equilibrada. Esse é o modo TTL. Quando você chega num salão, que você tem aquele salão bem iluminado, e mesmo assim a gente está utilizando o flash como auxiliar, né, para dar um destaque no objeto principal, para preencher, que essa é a ideia desse tipo de utilização do flash, que é o flash de preenchimento. Quando você chega nesse lugar que você tem essa iluminação, se você não se preocupar com a exposição de luz ambiente, não ter uma exposição adequada, uma exposição correta dessa luz ambiente, você pode ter um problema muito sério. E isso acontece muito. Por exemplo, vamos imaginar que você não esquentou com esse cuidado, não teve esse cuidado com a luz ambiente e tua foto ambiente, a câmera, está subexposta. Quando você trabalhar com flash, ele vai se destacar mais. Nesse destaque, quando ele se destacar mais, o flash vai trabalhar basicamente como luz principal. E você vai ter sombra dura e espaço de ambiente escuro. Então, quer dizer, o flash ele não ilumina um ambiente inteiro. Ele é programado, ele é feito para iluminar um objeto não tão distante, né? Então, o que acaba acontecendo? Fica o centro da foto bem iluminada, então acaba projetando uma sombra dura no objeto principal, no fotografado, e você tem o ambiente atrás todo escuro. Então, sendo assim, a gente pode entender que câmera controla luz ambiente e flash controla luz objeto. Câmera controla luz ambiente e o flash controla a luz do objeto. Pensando dessa forma, se você souber trabalhar de forma criativa, você consegue dar alguns efeitos bem interessantes, destacando o objeto principal ou mesmo mostrando objeto que está atrás. Por exemplo, vamos pensar num pôr do sol. Vou explicar o que é o flash de preenchimento aqui para a gente entender certinho e não restar dúvida, né? Vamos imaginar que a gente tem aqui, está fotografando uma noiva, um casal, né? Um casamento. Então você tem aqui o noivo, né? E você tem aqui a noiva. Eu não lembro de que lado que fica, mas é isso daqui. Então você tem aqui a noiva e o noivo.
Eu sou um péssimo desenhista, mas dá pra gente entender aqui. E no fundo, a gente tem um altar aqui, todo bem iluminado, com muita luz, mas bonito. Quando eu trabalho com a minha câmera, se eu fizer a fotometria ambiente, a exposição para o casal, vamos imaginar que eles estão numa condição com menos luz, né? Um pouco menos de luz do que aquele fundo bem iluminado, cheio de vela, cheio de luzes, santos e, enfim, um altar bem bonitão aqui. O que vai acontecer? Se eu fizer a fotometria, né, para o objeto principal, a minha câmera, a fotometria da câmera, para esses caras aqui que estão com uma luz menos, né, uma luz menor, uma intensidade de luz menor, um ambiente com mais sombra, por exemplo, o que vai acontecer? Quando eu fizer essa fotometria, o fundo automaticamente ele vai subir, porque a câmera vai entender aqui que esses caras estão num ambiente de pouca luz. E o meu fotômetrozinho, quando eu levar ele aqui, deixar ele neutro, o que vai acontecer? Essa luz que tem no fundo, ela vai ficar super exposta. Então, ela vai ficar super exposta e acaba ficando uma imagem lavada, ela não aparece. Bom, se eu faço o inverso, se eu pego a câmera e faço a fotometria, né, eu cuido dessa exposição da luz do fundo, eu consigo ter todo esse ambiente aqui no fundo, bem exposto na minha câmera. Porém, o meu casal aqui, ele vai estar subexposto, ele vai estar mais escuro. É aquela ideia da silhueta, quando a gente fotografa contra a luz, contra o pôr do sol. Você faz a fotometria para o sol, vamos imaginar que aqui seria o sol, e aí, quando você faz o clique, a pessoa sai na silhueta. Isso acontece no dia a dia, se você parar para observar. Se você tiver uma condição de luz atrás, ela acaba acontecendo isso. Se você fizer dessa forma, eu quero mostrar aquele altar que está lindo. Então, a câmera vai fazer a exposição para o fundo. O que vai acontecer com esse casal aqui na frente? Eles sairão subexpostos, eles vão sair menor, a quantidade de luz menos iluminada do que esse fundo. Nesse caso, é o que a gente chama o flash. Nesse caso, a gente aciona o flash para cuidar desses dois aqui. Então, eu posso considerar que câmera controla a luz ambiente e o flash ele vai dar, quando eu fizer o clique, um pré-disparo. O pré-disparo atinge o casal, a luz vai retornar, vai passar através da lente e vai informar o flash. Olha, cara, flash, é o seguinte, para esse casal sair bem iluminado e ter um equilíbrio com a luz de trás, você precisa jogar X de luz, um inteiro, um meio, um quarto, um oitavo, um 16 avos e um 32 avos e 1/64 avos ou os seus terços. E assim a gente vai ter a câmera cuidando da luz ambiente para a gente, né, daquele lugar que a gente quer, e o nosso flash preenchendo aqui esse casal. Então é isso que a gente chama de flash de preenchimento. Então, entendendo que como funciona o TTL, você ainda é o fotógrafo. Muita gente joga a responsabilidade em cima do flash, falando, cara, vou comprar o flash e flash é luz e é luz que a gente precisa e vai dar tudo certo. Se você tiver a câmera subexposta, a regulagem dela, a Santíssima Trindade, abertura, ISO e velocidade, não condizente com a condição de luz ambiente, você vai ter um ambiente totalmente escuro, porém o objeto principal vai estar iluminado, porque o flash vai dar o pré-disparo atinge o objeto, a luz retorna, passa através da lente e informa o flash, a câmera informa o flash a quantidade de luz necessária para que tenhamos essa condição de luz ali correta, a exposição da luz correta. Então, isso daqui é o que chamamos de flash de preenchimento ou o famoso fill flash. Eu quero falar agora sobre a qualidade da luz, tá? É um fator importante que a gente precisa levar em consideração na utilização do nosso speedlight, é exatamente isso, a qualidade da luz que a gente está utilizando, né? Algumas câmeras de entrada da Canon e acho que a maioria da Nikon, se não me engano, todas as Nikons, elas têm um flash pop-up. A gente sabe que a desvantagem do pop-up, de utilização do pop-up, é o ângulo de incidência dele ser muito frontal. O outro fator é o tamanho dessa fonte de luz, né? Ele é muito pequeno. O ângulo dele acaba dando problema quando a gente trabalha com uma objetiva de diâmetro largo, então ele acaba sendo projetado muitas vezes uma sombra, né, da própria objetiva ou do parasol. Então se você pega uma 2470 que tem aquele parasol maior,
ou uma 70-200 também, que tem um parasol maior e ela acaba sendo maior, quando a gente usa o flash pop-up, ele acaba projetando uma sombra, porque a luz dele bate na objetiva e projeta essa sombra, a objetiva bloqueia essa luz, certo? Então, se já aconteceu isso com você, se você já viu uma sombra na tua foto, é exatamente isso que está acontecendo. A luz do pop-up está sendo bloqueada pela objetiva. Uma outra desvantagem de utilização do flash pop-up é o ângulo de incidência da luz, né? Ela é muito frontal. Isso acaba fazendo com que acaba acontecendo um alto brilho em algumas partes do rosto. Por exemplo, aqui na testa, na água da testa, na ponta do nariz, bochecha, ponta de queixo. Se a pessoa, por exemplo, você está fotografando uma pessoa de mais idade e essa pessoa já tem algumas rugas, você pode ter certeza que vai potencializar essas rugas. Por quê? Porque acaba projetando uma sombra. Principalmente se a tua condição de luz ambiente estiver mais subexposta e aí acaba projetando mais. No caso do Flash Speedlight, a gente nota que a gente tem uma fonte de luz maior. Porém, essa fonte de luz, quando a gente utiliza ele de forma frontal, ela ainda não é tão gigante a ponto de ter uma fonte de luz mais suave, né? Uma transição de sombra mais suave. Então, o que acontece? A gente acaba, muitas vezes, tendo o mesmo resultado, um resultado parecido do pop-up. Melhor, mas ainda assim parecido com essas marcas e tal, por ser uma luz mais frontal. Ele ainda vai estar trabalhando de forma frontal. A forma da gente melhorar essa qualidade da luz, trabalhar essa qualidade da luz, é utilizando um recurso que vem no Speedlight. Deixa eu desconectar ele da câmera, fica mais fácil da gente entender. O Flash Speedlight, seja ele Canon, seja ele Nikon, seja ele Yongnuo ou alguma outra marca chinesa, ou até o Sony, enfim, todos os que a gente tem aí disponível no mercado, ele tem a cabeça flexível, móvel. Então ele tem frontal, eu consigo colocar ele para cima, 45 graus, eu consigo colocar ele para trás, eu consigo colocar ele para o lado, enfim, ele movimenta, ele me dá esse movimento. Como a gente vai utilizar esse movimento? Quanto maior a fonte de luz, mais suave vai ser a transição de sombra, mais suave vai ser essa luz. O que a gente faz com o nosso Speedlight para ter uma fonte de luz maior é exatamente isso, ó, rebater a luz. Então, se você já viu um fotógrafo trabalhando com um flash virado para cima, para a parede ou até para trás, é para quê? Para que ele transforma essa pequena fonte de luz, ele amplia. Quando ela bate no teto, é como se ela fizesse assim, ó. Eu tenho o meu flash aqui, então tá um flashinho aqui, meu Speedlight. Uma fonte de luz ainda pequena, mesmo sendo maior do que o pop-up. Quando essa luz dispara, ela abre, né? Então existe a tal da lei do inverso do quadrado da distância, que é um assunto que não cabe muito bem aqui, mas que tomaria muito tempo. Mas é isso que funciona, é isso que acontece, é a lei do inverso do quadrado em ação. Quando ele dispara, ele sai de uma pequena fonte de luz, ele amplia ao chegar no teto e quando ele desce maior ainda. Então, quando acontece esse efeito da luz, dessa viagem da luz, quando ela retorna preenchendo o objeto principal aqui, ó, por todos os lados. A luz bateu no teto, aí ela vem, desce. Quer ver? Deixa eu usar um exemplo melhor aqui. Um desenho melhor, que esse aqui não está ficando muito bom. Vamos desenhar um teto aqui, a gente tem o nosso fotógrafo aqui com a sua câmera, lente, flechinho rebatido, e aqui a gente tem o nosso objeto a ser fotografado. O que acontece com a luz então? Ela sai de uma pequena fonte de luz, bate no teto e aí ela aumenta, ampliando. Se tem uma parede atrás, por exemplo, essa luz ainda bate nessa parede e volta preenchendo o objeto. Se tem na lateral, ela vai bater na lateral e também vai. Então quer dizer, a luz passa a abraçar o objeto. Ela passa a abraçar o objeto principal. Então ela preenche por todos os lados. E isso que dá o efeito
é aquela luz bonita que a gente vê bem preenchida, sem olheiras, enfim, uma luz bem equilibrada, uma transição de sombra bem bonitinha, então você tem o destaque, aquela foto que você olha e fala assim, poxa, que foto bonita utilizando o flash. Para a gente trabalhar dessa forma, então, o flash rebatido, ele funciona dessa forma. Então é para isso que ele gira até para trás. Alguns alunos me falam assim, Rafa, mas por que o flash gira para trás? Eu vou te falar, e eu peço para você fazer esse experimento. Uma das luzes que eu mais gosto de trabalhar é com flash virado para trás, se eu tiver uma parede atrás de mim. Então imagina que eu tenho uma parede branca aqui, estou fotografando um grupo de pessoas na minha frente. O que vai acontecer? Eu ponho meu flash para trás, fiz a fotometria do fundo ali, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um cenário bonitão, fiz a fotometria do fundo lá, quando eu retorno para frente, aqui para o grupo de pessoas, que eu faço o clique, quando eu clico essa luz bate na parede atrás e ela retorna como se fosse uma avalanche de luz, uma cachoeira de luz, enfim, preenchendo todo mundo por igual. Então uma pequena fonte de luz ela vai ampliar. Quanto maior a fonte de luz, mais suave a transição de sombra. Então é para isso que serve o flash rebatido. Agora eu quero começar a falar no método que eu criei na minha cabeça para que a utilização do flash no meu trabalho seja de forma simples, tranquila e prática. Já que eu mostrei para vocês o que é TTL, já que eu mostrei para você a importância ainda da fotometria da luz ambiente, que câmera controla a luz ambiente e flash controla a luz do objeto, chegou a hora então da gente imaginar a gente indo para um evento fazer um trabalho. Então, imagina que se você já está com o teu equipamento pronto, que está com o seu equipamento pronto no seu bag e você está partindo para fazer um trabalho. A sequência que eu criei é pensando dessa forma, já desenvolvendo dentro da minha cabeça, eu comecei a desenvolver dentro da minha cabeça como se fosse uma parábola, uma história. Eu estou indo fotografar um evento, chegando lá, o que eu tenho que fazer? Esse é o primeiro passo que a gente vai falar agora, que é o seguinte. A primeira coisa que eu faço quando eu chego para fotografar um evento é estudar o estudo da luz disponível. Estudo da luz disponível. É esse cara aqui que vai ser o pontapé inicial nessa nossa jornada. Se câmera controla a luz ambiente e flash controla a luz do objeto, eu preciso ter um ambiente equilibrado. Eu preciso ter um ambiente certo, uma fotometria justa. Então, quando eu chego no local, o que eu faço? Eu faço alguns cliques do ambiente, certo? Em algumas situações de luz, faço análise da luz. Então eu vejo aqui, essa parte, se fosse um evento infantil, vamos pensar dessa forma, um evento infantil, eu vou olhar e falo assim, poxa, essa parte está bem iluminada. Aí você tem lá no fundo a parte dos brinquedos, cai um pouco. Você tem, por exemplo, é escuro, mas você tem as luzes dos brinquedos. Então, se câmera ela é responsável pela fotometria da luz ambiente, o que eu tenho disponível de luz ambiente? É a luz do brinquedo, certo? Um fator que muitas vezes tem na cabeça de alguns fotógrafos, principalmente quando a gente está iniciando, tá? Estou falando do fotógrafo, na maioria das vezes, quem está iniciando, que ainda não tem a prática da coisa, é fazer ajuste da câmera para clarear aonde não está claro. Se a gente levar em consideração que exposição, a palavra exposição é trazer para a câmera exatamente aquilo que eu estou vendo, com suas cores e texturas. Isso quer dizer o quê? Se eu estou num ambiente onde eu não tenho luz, eu não tenho nada para ser fotografado. Então, nessa parte dos brinquedos, né, se você quiser uma luz, acende a luz ou põe os flashes e tal para trabalhar como luz principal. No caso de um salão onde a gente tem esse fundo dos brinquedos, essa parte que tem os brinquedos, você pode notar que a luz sempre é meio densa, ela cai, ela diminui um pouco e os brinquedos têm as luzes dele. Quais são as luzes disponíveis então naquele ambiente? É a luz do brinquedo. Se você vai numa balada, por exemplo, onde você tem aquela parte do lounge da festa, não adianta você querer clarear uma parte que está escura. Aí você tem lá no bar um logo de cerveja escrito em neon. Qual é a luz que você tem disponível naquele ambiente? É exatamente isso. A fotometria tem que ser feita exatamente para aquela parte, é o que vai sair na foto. E aí acaba acontecendo que muitas vezes o fotógrafo aumenta a ISO, sobe ISO, põe no limite da câmera, diminui velocidade, enfim, fecha a F, aí sai fundo desfocado,
fundo desfocado, foto tremida e não saiu o efeito que o cara pensou e criou para aparecer aquele neon. Então toda essa análise de ambiente é o meu primeiro pontapé, é o primeiro passo. Eu chego no lugar, faço toda a análise do ambiente. Aqui tem uma condição de luz, deixa eu fotometrar na câmera para ver quanto está dando de fotometria, faço um clique, ok. Vou lá no fundo, faço outro clique. Então, na minha cabeça, já fico preparado. Se eu for lá para o fundo, eu vou ter que mudar minha fotometria em tantos pontos. Aqui na frente eu tenho X pontos. E aí, o que eu faço? Nesse caso, eu chamo o flash para que ele venha me auxiliar. A outra parte que eu levo em consideração dentro dessa análise, né? Então cheguei, vamos lá. Eu vou ser um pouco repetitivo nessa parte, porque isso precisa entrar na tua cabeça e fazer com que se torne um mantra. Toda vez que você chegar no lugar, você faz a mesma sequência. Existem rotinas na nossa vida que a gente cria que não são tão ruins. As pessoas têm costume de dizer assim, me virou rotina. Essa rotina de trabalho é o que facilita, é o que vai tornar automático na sua cabeça. Então você passa a se preocupar com outras coisas, além de a ficar girando o botão e controle da câmera para todo lado, sem saber aonde está chegando, né? Então, o primeiro passo que eu faço, cheguei no ambiente, faço análise da luz ambiente, vejo se tem diferença de luz, faço alguns cliques com a câmera sem o meu flash e aí depois eu passo para o flash. Então, já fiz a análise, coloco o meu flash em cima da câmera e vou para a segunda parte dessa análise, que é, eu tenho um teto claro, eu tenho um teto baixo ou médio, né? A gente não pode falar de tetos altos, altíssimos. Existe mais ou menos uma regra aí de 3 metros a 4 metros, mas isso vai depender também do modelo do flash que você está usando. Se for um 600 da Canon, os flashes mais top, eles são mais potentes do que a linha de entrada, então ele vai segurar mais isso daí. E alguns outros ajustes que a gente pode fazer que vai melhorar. Mas a ideia é sempre buscar um teto nível bom ali, né, de altura, 2 a 3 metros de altura, ok. Claro, não pode ser teto escuro porque se for um teto colorido, é raro achar, mas vamos criar essas possibilidades. A luz pode voltar com a cor, então você pode ter uma incidência daquela cor dentro da tua fotografia. O ideal, teto, claro, cinzinha, branco, bege, que é o que você vai encontrar no salão. Você já analisa, eu tenho uma parede, aqui eu posso fazer um clique, enfim, já posso fazer um clique utilizando a parede. Então você vai estar sempre trabalhando, preocupado com o seu flash ali nessa utilização, tá? Tem uma dica que eu dei, que a gente postou no nosso Instagram, uma dica rápida, falando sobre o Cat Light. Eu vou colocar aqui agora, se você não assistiu. Então, assiste essa dica aqui, rapidinho, só para te explicar o que é o Cat Light. Se liga aí. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho pra gente falar sobre esse carinha aqui, chamado de Cat Light. Para que ele serve? Quando eu tô trabalhando com o meu flash rebatido, por exemplo, pro teto, a tendência que eu tenho quando eu fotografo alguém muito próximo é essa luz que vai para o teto, quando ela desce, essa parte dos olhos aqui, essa órbita, produz uma sombra, criando uma olheira muito forte. Esse carinha branco, Cat Light, ele vem para quê? Para que quando eu trabalhe com esse flash dessa forma, quando a luz dispare para cima, um pouco dessa luz, ele pega um pouco dessa luz e projeta, aliviando, eliminando um pouco essa sombra, essa olheira. Muita gente usa ele à distância, não tem muito resultado. Então ele funciona mais quando a gente trabalha com ele mais próximo. Então é isso aí, esse é o carinha chamado de Cat Light. Valeu! Então é isso. Se o Cat Light ele funciona para quando ele tem melhor resultado para quando eu estou próximo, isso quer dizer, eu já deixo ele ligado direto. Eu já não tenho que ficar puxando ele. Vou fazer uma foto bem próximo do meu fotografado, do meu objeto mais próximo. Mas vai dar olheira, vamos puxar aqui o Cat Light. Então já deixa ele aberto direto. Se a distância ele não vai fazer tanto resultado, mas quando você utilizar ele mais perto do cara a ser fotografado, do objeto a ser fotografado, ele vai dar resultado. Uma outra coisa que você precisa prestar atenção e tomar um certo cuidado, também dentro dessa análise, sempre que eu vou fotografar, é como se eu enxergasse a luz com cor. É como se eu visse o caminho que ela vai fazer, né? O ângulo de incidência é o mesmo de reflexão. Vamos lá. Deixa eu explicar isso aqui rapidinho. Vamos imaginar que eu tenho uma fonte de luz e aqui eu tenho uma área reflexiva. Se a luz entra a 45 graus, ela vai sair a 45 graus. Quando a gente está falando de teto,
a gente está pensando também numa área reflexiva. Ele vai refletir a luz. Então, toda vez que eu vou fotografar alguém, que eu vou fotografar um grupo de pessoas ou algum evento, eu penso exatamente dessa forma. E eu trabalho a cabeça do meu flash dessa forma. Se eu tenho um cara aqui e eu estou posicionado aqui com a minha câmera e o meu flash, eu posiciono a cabeça do meu flash num ponto onde eu imagino o caminho que a luz vai fazer. Ó. Ela vai bater aqui e vai descer nessa área. Se eu estou fotografando um grupo de pessoas ou alguém, né, algum objeto próximo a mim, não adianta eu colocar 45 graus, porque o que vai acontecer? Essa luz vai bater lá e vai descer. Então eu coloco ela virada mais para cima. Nesse caso aqui, coloco essa luz virada mais para cima e o que vai acontecer? Essa luz vai bater aqui e vai preencher e o meu cat light vai jogar um pouco de luz, preenchendo essa área dos olhos. Então, essa é a aula sobre a qualidade da luz, né? O cuidado que a gente precisa ter ao começar a fotografar. Então, o nosso primeiro passo foi estudo da luz ambiente, da luz disponível. Fiz alguns cliques, chamei o meu flash. O segundo passo é trabalhar flash rebatido. Flash rebatido. Qualidade da luz, né? E aí, vamos imaginar que dentro dessa análise, dentro dessa nossa história, dessa análise, você fez uma análise e você não tem teto. Hoje acontece muito casamento, muito evento na praia, muito evento em sítio, e você não tem um teto para trabalhar, né? Então, nesse caso agora, e aí o que a gente faz? Eu vou trabalhar com o meu flash frontal, eu vou assumir então aquela qualidade da luz pequena, os altos brilhos e tudo mais? Não. A gente tem uma opção que nesse caso a gente chama os acessórios para nos auxiliar. Hoje eu quero mostrar 3 modelos para vocês do que é muito comum a gente utilizar. O primeiro deles é esse copinho aqui, ó, copinho difusor. O nome disso aqui é Omni Bounce, tá? Esse copinho difusor, ele tem uma função bem interessante. Além dele espalhar a luz, dele aumentar a área de cobertura dessa luz, porque ele tem uma textura aqui na frente dele, além dele espalhar, ele deixa a luz mais difusa. Então esse daqui é o copinho chamado Omni Bounce. Atente-se porque ele precisa ter uma textura. Alguns modelos, por exemplo, a Nikon, ela manda isso daqui já com os seus flashes. Tem o nosso SB900 aqui, que ele já vem, ó. Ele tem esse carinha aqui que já está com ele, já vem disponível. O outro modelo que a gente tem é esse cara aqui que você pode comprar ele separado, né? Esse aqui é interessante da Rogue, que ele funciona tanto como snoot, para você trabalhar com flash fora da câmera. Deixa eu pegar aqui, para montar aqui para vocês verem. Deixa eu arrumar a câmera aqui para ela não cair. Então esse cara aqui é um pouquinho mais confuso de colocar, mas está aqui, ó. Ele trabalha, eu abraço ele aqui, ele tem um elástico, coloquei aqui, então ele vai trabalhar dessa forma. Na minha opinião, eu acho que ele chama muita atenção, né? Imagina, você vai fazer um casamento, você tem esse cara aqui, ó. Existem alguns modelos no mercado que, por exemplo, esse daí que está na tela agora, ó, que ele é muito menor. Então, e bem funcional e é o mais comum que a gente utiliza. Eu sou da questão do seguinte, quanto menos atenção o fotógrafo chamar, melhor. Agora imagina você entrando para fazer um casamento com um negócio desse tamanho aqui, né? Então é isso. O que eu falo para você, qual a dica? Qual o melhor, Rafa? Não existe melhor nem pior. Existe o que você se adaptar. Nós estamos falando de produtos que custam aí de R$ 5,00 a R$ 30,00. Então dá para você ter os dois no seu bag e você experimenta com os dois, trabalha com os dois e ok, e aí você define qual é o melhor. Uma outra dica que eu quero te dar é, se você tem esses acessórios, mesmo em ambiente interno, em ambiente com uma boa qualidade de luz, com teto para rebater, utiliza. Ele vai fazer diferença no resultado final da tua foto. Se você usar esse rebatedor que a gente mostrou aí na tela, esse cara aí, ó, ele já faz a função do cat light, né? Então você não precisa trabalhar com cat light, então trabalha com ele direto na sua câmera que ele vai jogar muito mais luz na parte frontal. Todo flash, ele tem
uma potência, tá? Todo flash ele tem uma potência. Isso vai variar de marca, de modelo para modelo e tudo mais. Eu costumo usar o seguinte exemplo. Vamos imaginar que você tem uma caixa 30 por 30 e o teu vizinho o teu amigo tem uma caixa 20 por 20. Se você encher a tua caixa de luz, então ela tem 30 por 30, vai caber mais luz, e do teu vizinho 20 por 20 vai caber menos luz do que você tem. Porém, os dois, seja o de 30 por 30 ou 20 por 30, o que você consegue ter de igual ali, né, o que os dois têm de igual, é que se você quiser jogar metade da sua luz da sua caixa, não importa o tamanho dela, você consegue, e ele também. São proporções iguais, porém a saída vai ser diferente. E isso acontece com o flash. Então todo flash ele tem uma potência, tá? Vamos falar aqui do 600, por exemplo, da Canon, que hoje a gente está usando ele. O 600 ele tem uma potência, e o 430, vou colocar o 430 também aqui, ele também tem uma potência. Então esse, claro, ele é mais forte do que esse cara aqui. Porém, eu consigo disparar um inteiro dele, um meio dele, consigo um quarto, um oitavo, 1/16, 1/32 e 1/64. No caso do meu 430, mesmo sabendo que ele é menos potente do que o 600, eu também consigo, ó, 1/1 de carga dele, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16avos, 1/32avos e 1/64. Então, essa caixa aqui 30 por 30, eu consigo jogar essas proporções. Essa caixa 20 por 20, eu também consigo jogar essas proporções. Só que, na realidade, o modo TTL é ele que define, né? A câmera informa ao flash quais dessas proporções ela vai ser, o flash vai ter que disparar. Não somos nós, né? Mas isso quer dizer então que eu não possa alterar essa potência? Então quer dizer, se a câmera jogou lá uma potência e eu falo assim, cara, não gostei disso, eu não posso alterar? Sim, eu posso. Os caras desenvolveram uma função dentro dos flashes que é simples, fácil e objetiva. A gente vai enganar a câmera. Na verdade, a câmera vai continuar mandando o flash disparar aquela quantidade de luz, só que a gente pode entrar no meio da cena, entrar no meio dos dois e falar assim, flash, é o seguinte, se a câmera mandar você jogar um inteiro, você vai jogar um ponto a menos. Não importa o que ela manda você jogar, você vai jogar um ponto a menos de luz, tá? Então, como a gente vai fazer? No seu flash, você vai encontrar esse carinha aqui, ó, um sinal de mais e um sinal de menos, né? Em alguns modelos de flash, você vai encontrar basicamente uma informação como se fosse o fotômetro da nossa câmera. Ó. Você tem esse desenho aqui, um inteiro, 1, 2, 3, fechou um, aí tem outro aqui, 1, 2, 3, fechou um, 1, 2, 3, fechou um. Então você tem esse cara aqui, ó, 1, 2, 3, fechou, 1, 2, 3, fechou. Então você tem aqui o zero, quer dizer, o que a câmera mandar o flash disparar, ele vai disparar. E aí eu tenho aqui, além dos terços, eu tenho mais um ponto de luz, aí mais 2 terços, mais 2 pontos de luz, mais 3 pontos de luz. Menos um ponto de luz, menos 2 pontos de luz, e tem mais um carinha aqui, menos 3 pontos de luz. Então você vai encontrar esse sistema aqui. Como que vai funcionar? Se eu quero que o flash dispare um ponto a menos de luz do que a câmera está pedindo para ele disparar, então eu vou fazer as alterações através desse botão aqui, tá? Eu vou trazer o meu ponteirinho para cá, ó. Vou colocar menos um ponto de luz. Então, nesse caso, o flash está programado para quê? Quando a câmera falar, flash, joga um inteiro. Ele, opa, não é. O Rafael falou que é o seguinte, não é para eu jogar um inteiro. Eu vou jogar, então, meia carga. Então, tem um inteiro, menos um ponto, vai dar meia carga de luz. E assim, então, a gente consegue controlar, enganar, então, a câmera, informando para o flash a quantidade de luz necessária. Para mais é a mesma coisa, olha. Eu consigo colocar mais um ponto, mais 2, mais 3 pontos de luz. Quando a gente vai usar isso daqui, né? Quando você sentir a necessidade que saiu muita luz ou faltou um pouquinho mais de luz. Uma outra situação que a gente usa bastante
já sabendo que você precisa ter uma boa condição de luz, né? Você precisa estar num ambiente uma boa condição de fotometria de câmera. Às vezes, quando a gente busca uma boa fotometria, a gente acaba trabalhando com um ISO mais alto. Então, você está num ambiente que não tem uma condição de luz com bastante luz, você acaba trabalhando com o ISO no limite da sua câmera. A gente sabe que toda câmera ela tem um limite de ISO. Só que quando você aumenta o ISO, o teu sensor fica muito sensível e às vezes a luz do próprio flash pode interferir aí, deixando a foto super exposta. Então, se você chegou no limite da sua câmera, você sabe que você está naquele limite dela, você vai fazer o seguinte: você vai chegar lá no seu flash, tá? Por mais que isso aqui seja igual, e você vai estudar ali, fazer uns testes, por isso a importância do pré-light, né? Vou desenhar de novo aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 0, mais 1, mais 2, mais 3, menos 1, menos 2 e menos 3. Então você vai chegar lá e você vai fazer alguns testes, saindo de terço em terço para ver o que fica melhor no seu equipamento, que fica melhor no que você acha, né, na sua opinião, na sua interpretação daquela cena. Então essa é uma parte principal, é um erro que é muito comum. Trabalhou com ISO alto, o flash está estourando, fala, o flash está estourando. Na verdade, dá para a gente controlar isso enganando a câmera, informando o flash, pedindo para ele diminuir essa quantidade de luz. Uma outra forma da gente utilizar isso daqui é quando a gente utiliza o flash em externa, porque a luz se dissipa muito, né? A gente, mesmo utilizando os acessórios, ela acaba se perdendo um pouco mais. Também faço o teste, só que agora é para mais. Você vai achar a quantidade de luz necessária. Teto mais alto também, faz a mesma coisa. Então, gente, é o seguinte, cara, você vê que agora você tem um outro aparelho para cuidar. Você tem a exposição da luz ambiente, que você precisa cuidar, e você tem a exposição da luz do flash. Então, esse cara aqui é importante para a gente conseguir ter um equilíbrio de luz ambiente e de luz de flash. E na hora que você conseguir dominar esses dois, né, luz ambiente e luz de flash, eu garanto para você que ninguém mais te segura, que as suas fotos serão mais incríveis do que eu sei que já são. Você que está começando aí, testa, treina isso aqui, já começa a aprender isso logo de cara, que lá na frente vai fazer uma diferença incrível. Então eu te apresento aqui a exposição da luz do flash. Bom, pessoal, é o seguinte, te mostrei aqui um passo a passo para que você possa fotografar com o seu flash no modo TTL de forma correta. E agora a gente precisa, vou fazer uma conclusão rápida aqui, né, sobre esse passo a passo, tá? Não se esqueça, se você ficar até o final, eu vou te disponibilizar um brindezinho aqui, um bônusinho, que vai te ajudar bastante dentro disso tudo que foi falado e até algumas coisitas a mais, tá? Bom, eu sou muito visual e eu criei esse passo a passo dentro da minha cabeça porque era muito confuso para mim no início utilizar o meu flash. E chegou um dia que eu perdia noites e noites de sono tentando entender como que funcionava o flash. E foi aí que um dia eu tive um insight e falei assim, cara, o negócio não é tão difícil se eu seguir esse passo a passo. Eu lembro que estudava eu e um amigo, a gente estudava muito. E eu lembro que no outro dia eu acordei de manhã, eu tinha feito as anotações para você ver como meu nível de estudo, meu nível de loucura e de paixão por flash, né? Porque eu virava noites, mas não com flash na mão, com caderno e caneta. Eu fazia cálculos, né, para entender o funcionamento do flash. E aí, é meio que, tipo assim, igual aquela mina lá que descobriu lá a possibilidade do buraco negro lá, saca? Eu fiz no papel e eu falei assim, cara, eu acho que esse processo vai funcionar. No outro dia eu liguei para um amigo, que era esse amigo que a gente estudava junto, e falei, velho, eu acho que eu consegui entender o flash e vem para cá pra gente estudar. E aí ele foi para casa e aí eu apliquei com ele e funcionou. E é exatamente esse passo a passo que depois foi aplicado com milhares de outros fotógrafos dentro de sala de aula, dentro de curso online, dentro de workshop gratuito. E 99, 98% de satisfação de alunos, tá? Das pessoas com quem eu consegui aí impactar. Então é o seguinte, para a gente concluir aqui, o que você precisa fazer então, né? Primeiro passo, exposição da luz ambiente. Segundo passo, você vai trabalhar
com flash rebatido. Você vai fazer a exposição da luz ambiente, né? Ter uma boa exposição da luz ambiente. Depois você vai se perguntar, eu tenho teto, né? Qual a altura desse teto? Né? Eu preciso, vou rebater, dá para rebater? Tá, não tenho teto, né? Ou o teto é muito alto, acessório. E depois, no último passo, a exposição da luz do flash. Trabalhar a exposição da luz do flash. Eu vou harmonizar. O que eu chamo de harmonizar? Vamos pegar aqui, ó, exposição da luz ambiente, mais flash rebatido, mais exposição da luz do flash. A luz, para mim, ela é muito parecida com o vinho, tá? A luz do flash versus luz ambiente. Às vezes aluno me pergunta assim, Rafa, qual a quantidade de cada? Eu falo, não existe a quantidade, mas se elas não forem harmonizadas, assim como quando a gente toma um bom vinho, se a gente não tiver uma comida que harmoniza com aquela uva, eu não sei se você também é um amante de vinho, eu amo vinho, cara. Então por isso que eu estou usando esse exemplo, tá? Se você não harmonizar o vinho com a comida, ele amarga na boca, ele não desce. Então se você pega um vinho bom, né, com uma uva boa, que combina, por exemplo, com uma costelinha, com um barbecue, você vai sentir uma explosão de sabor na boca. Assim é a luz do flash com a luz ambiente, tá? Esse exemplo é meio louco, mas é verdade, cara. Ele funciona e é assim mesmo, tá? Você pode notar isso. A luz do flash, ela precisa ter um equilíbrio com a luz ambiente. Quiçá algumas situações que você queira mudar, né? Queira ter mais subexposto luz ambiente, deixar o flash aparecer mais. Isso é com o tempo. Existe essa possibilidade e é um dos diferenciais aí de quem sabe utilizar o flash da forma correta. Derrubar a luz ambiente, deixar o flashinho trabalhando, são os efeitos que a gente consegue. Mas esse aqui é o passo a passo inicial, é o passo a passo que se você utilizar, colocar em prática agora, nesse momento, você pegar o seu flash, pegar a sua câmera e passar a estudar ele, você vai ver um resultado imediato dentro da sua fotografia. Coisa simples, em poucos minutos eu te mostrei que existe sim uma possibilidade de você, conseguir aí ser um apaixonado por flash. Beleza? Agora é o seguinte, cara, agora chegou no momento que eu falei lá no início, que eu traria para você uma oportunidade. Por isso eu peço para que você fique até o final, além, claro, de receber o seu bônus, tá? É o seguinte, eu vou agora, a partir desse momento, em alguns minutos, abrir aqui algumas vagas para o meu treinamento completo de flash, chamado Desvendando os Segredos do Seu Speedlight. Então agora chegou o momento da gente separar as pessoas que queriam só aprender a fotografar com flash, né? Ter um início ali, ter o básico que já funciona, das pessoas que querem se aprofundarem mais a fundo no conhecimento do seu flash Speedlight. Então a partir de agora eu vou trazer para você uma oportunidade de você disputar uma vaga no meu treinamento completo de flash, treinamento 100% online chamado Desvendando os Segredos do Seu Speedlight. Como eu disse, é um treinamento 100% online que busca capacitar o aluno a conhecer as principais funções do Flash Speedlight no modo TTL, tá? E também no modo manual e até aumentando as possibilidades, aumentando o nicho de mercado através do flash remoto. O que é o flash remoto? É quando eu tiro o meu flashinho fora da câmera e ponho ele num tripé, ponho ele afastado e aí como se eu tivesse uma iluminação em estúdio. Aumentando o seu nicho de mercado é a chance que eu te dou, que eu te mostro agora, de você aumentar a sua receita. Você deixa só de ser o cara da fotografia de evento e passa a ter a possibilidade de montar o seu home studio, né? Bom, eu vou explicar para você mais ou menos como funciona esse treinamento, tá? Ele é um treinamento 100%, né, online, então eu adoro esse formato, tá? Eu gosto do formato online, eu gosto do EAD e eu sou um consumidor disso. Por que isso? Porque eu não tenho custo com transporte, eu não tenho custo com alimentação, então ele já começa por aí. E eu posso assistir o treinamento de quando e onde eu quiser. Basta que eu tenha uma internet que role vídeos, né? Ele é feito com vídeos rápidos e objetivos, tá?
Então são vídeos bem curtos, bem rápidos e bem objetivos, cheio de exemplos na prática. Eu vou pegar tudo isso que a gente falou aqui no primeiro módulo, que é onde eu falo sobre o flash voltado para fotografia de evento, o flash em cima da câmera, e vou te mostrar tudo passo a passo, enfim, com mais coisas, bem mais coisas, que eu vou te mostrar já já aqui, tá? Então você pode assistir ele de onde e quando você quiser, no seu tempo. Você faz o seu tempo. Claro que eu particularmente, Rafael, gosto, e eu falo para os meus alunos o seguinte, falo, separa um tempinho, são 20, de 15 a 30 minutos no máximo as aulas, então separa todos os dias, aí pelo menos, né, nas 8 semanas, que ele tem duração de 8 semanas, separa um tempinho ali, sempre no mesmo horário, para que você possa estudar e aplicar, né? Eu estudo muito assim, tudo que eu faço na minha vida é assim, eu aprendo, aplico e metrifico, né? Então, você tira um tempinho para você aprender, você aplicar e você metrificar, você vê o resultado, vê o antes e o depois. Então, com esse tempo, você tem diferente de uma sala de aula com 20, 30 alunos, onde muitas vezes é tão rápido e às vezes você está cansado, chegou do trabalho, você tem que estar lá naquele horário. Isso acontecia dentro das salas de aula que eu dava aula. Muitas vezes o aluno ia, eu via que ele estava cansado e aí não tinha 100% de rendimento, né? E eu, cara, era a coisa mais triste do mundo, era quando isso acontecia. Você via que o cara teve um problema, brigou com a namorada, enfim. Já aconteceram esses casos dentro da minha sala de aula, tá? Então, é o seguinte, ele já começa por aí, você não tem, né? Pelo fato de ser 100% online, você não tem o custo de transporte e você pode assistir ele de quando e onde quiser, basta ter uma internet que role vídeos, tá? Esse é um treinamento, né, que é um passo a passo que foi já testado e aprovado, então são vários e vários fotógrafos que já fizeram e fazem parte ainda comigo dentro desse treinamento, tá? Ele não é baixado, tá? Ele é um treinamento online, você precisa ter o acesso à internet para acessar ele. Eu utilizo uma plataforma chamada Hotmart, deixa eu colocar aqui na tela para você conhecer já essa plataforma, tá? É uma plataforma que chama Hotmart, tá? É uma plataforma chamada Hotmart, tá? É uma plataforma especializada em cursos online, tá? Então você tem aqui uma área de membros, né? Então a partir do momento que você faz a sua inscrição, quando é confirmado, né, tudo certinho, os dados, pagamento e tal, você recebe um e-mail com login e senha. Você recebendo esse login e senha, você já entra nessa área aqui, tá? Então, onde tem aqui, você tem na lateral os módulos do treinamento, né? E aqui você tem a área com os vídeos, tá? Aqui eu já preparei, ó, uma sala de aula que tá limpinha aqui, ó, da 6ª turma, né? Aqui então tá a 6ª turma, que é a turma que você vai fazer parte comigo, tá? E aqui você tem, né, dentro dessa área, todo o suporte, toda a mágica acontece por aqui. São 8 módulos, né, 9 módulos, depois eu vou falar do 9º, são 8 módulos de conteúdo, onde você vai poder interagir, né, porque as pessoas me perguntam assim, Rafa, mas eu não estou dentro de uma sala de aula, e se eu tiver alguma dúvida, como eu faço? Aqui, ó, a gente tem uma área, né, de comentários, tá vendo? Ó, aqui, como é a introdução, né, o João colocou aqui, ó, muito bem, aguardamos, né? Ó, boa introdução, espero que realmente venha entender desse assunto, né? Então vamos pegar uma outra parte aqui, ó. E agora vamos falar um pouco sobre exposição, depois eu vou explicar sobre conteúdo, né? Então você tem aqui os comentários, né? Boa noite, Rafael, só trabalho com a câmera no modo manual, não tenho problemas com os 3 fatores, ISO, F, velocidade. As dicas para ganhar tempo e não perder a cena com certeza agregou mais conhecimento. Quer dizer, aqui você encontra nessa área todo um conteúdo super interessante. Então você pode deixar as suas dúvidas ou aproveitar dúvidas de outros alunos, né? Então você tem aqui, além dos vídeos, um conteúdo, um texto, enfim. É um suporte muito legal. A Hotmart é uma empresa séria, ela está nível Europa e América Latina, então ela está entrando no mundo inteiro. Ela que cuida de parte de pagamento, ela que cuida de tudo, tá? E de entrega de conteúdo. Eles têm um suporte, se der algum pau, alguma coisa, eles têm um suporte muito legal. Raramente dá problema, acho que nunca deu problema. O único problema que eu tive até hoje
é quando o aluno perde o e-mail, o acesso. Ele fica muito tempo, ele me manda mensagem, ou no meu WhatsApp, porque você vai ter meu WhatsApp pessoal, depois a gente vai falar sobre isso. Ele passa um WhatsApp, eu reenvio o acesso para ele, isso sou eu mesmo que faço, tá? Eu reenvio o acesso. E aqui eu tô com você todos os dias, tirando as suas dúvidas. Todos os dias eu entro 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. Às vezes no estúdio eu estou mais tranquilo, eu fico logado, eu fico o dia inteiro. Mas dentro das 8 primeiras semanas que você vai ter a oportunidade hoje de fazer parte, né, dessa turma das 8 primeiras semanas, eu fico dentro desse treinamento full time ali com a tela aberta para tirar as dúvidas no maior tempo possível, mais rápido possível, tá? Então, essa é a parte, enfim, aqui você pode marcar, né, como concluída a aula e aí você avalia a aula. São 8 módulos. Eu dividi os módulos por semana e a cada semana eu entrego um módulo diferente, eu libero um módulo. Tudo isso é de forma automática, tá? Você terminou o primeiro, deu uma semana, você vai receber, na outra semana vai estar liberado para você. Então, pode ser que você entre na mesma semana, não esteja liberado os outros módulos. Ele vai liberando aos poucos. Então, às vezes não aparece aqui, ó. Ele só aparece módulo 1. Então, ele vai sendo liberado. Então, tenha calma, beleza? Ele vai sendo liberado aos poucos. Isso por que eu fiz isso? Porque é o seguinte, como eu vou estar full time com você, eu preciso que a turma esteja igual. Eu preciso que você assista a primeira semana, aplique, metrifique. Aí na segunda semana, a mesma coisa, para a gente manter ali o nível como se tivesse mesmo dentro de uma sala de aula. É uma experiência nova para você e como eu sei que você vem de experiência de uma sala de aula, que é o que a gente está acostumado, eu estou tentando manter isso, então para isso eu preciso alinhar as turmas. Todo mundo está no mesmo nível. E isso faz com que você aproveite 100% do que eu estou entregando para você, beleza? Desculpa, deixa eu tomar uma água aqui. Para eu continuar aqui falando então desse treinamento, tá? Eu quero falar um pouquinho agora sobre o conteúdo, tá? Só um pouquinho mais de paciência aí que já está acabando, só para você entender e daqui a pouco eu vou liberar o botão com a oferta para você fazer sua inscrição. As pessoas começam a me mandar, cara. Tipo assim, Rafa, libera aí, mas eu não posso liberar tão rápido. Eu preciso que você entenda primeiro o que é. Por quê? Porque eu preciso que você saiba, você faça a pergunta se esse conteúdo é mesmo para você, né? Por quê? Porque eu tô comprometido a entregar 100%, né, de mim, do meu ensinamento, do meu conhecimento para você. Então eu preciso que para isso você precisa também estar 100% comigo, né? E para você estar 100% comigo, você precisa entender o que é, então por isso eu te peço um pouquinho de paciência e por isso eu não posso liberar aí tão rápido o acesso para o checkout, tá? Para o carrinho. Bom, módulo 1, vamos falar do módulo 1. Ser rápido e breve aqui, tá? No módulo 1 eu tenho uma apresentação sobre o treinamento, tá? Eu tenho qual o melhor flash para mim. Aqui você encontra um guia prático sobre os principais modelos de flash disponíveis no mercado hoje. Rafa, mas amanhã saiu um flash novo. Cara, a vantagem é essa, que eu vou falar já já. Você tem acesso a 12 meses. Fora 8 semanas, você tem acesso a mais 12 meses desse conteúdo. Então, além de ser online, você poder assistir quando e onde quiser, você não terminou as 8 semanas e você acabou, tchau, babá, até mais, não te vejo mais. Saca? Você tem ainda acesso por mais 12 meses e ainda assim mais o acesso ao suporte técnico. Então, todo esse suporte de dúvidas e tal, né? Então, você continua por um ano, você tem acesso. E aí, se tiver alguma atualização, essa atualização vai ser feita e você recebe essa informação. Aí tem uma outra aula. E agora vamos falar um pouco sobre exposição. E é sempre bom relembrar. Lembra que eu falei para você que esse treinamento ele é feito para você que está iniciando ou para você que já está top? Eu procurei usar uma linguagem muito simples e objetiva. E para isso eu coloquei também uma aula aqui onde eu falo como eu faço, qual a minha experiência para encontrar a exposição correta, para trabalhar fotometria de câmera, cara. Eu descobri um meio muito fácil que vai facilitar aí muito a tua forma de também encontrar a exposição. Então é um método que eu utilizei aí, que na verdade o que eu peguei? Eu peguei o que funciona para mim muito bem e comecei a aplicar ele, né? Criei um passo a passo também aí de como encontrar a exposição que otimiza muito o meu tempo, tá? Tem uma aula só sobre reflexo,
Manja, reflexo de óculos, reflexo daquele banner brilhante no dia do aniversário. Eu falo também, ensino como a gente pode trabalhar, tirar esse reflexo, tá? Quais são os tipos de flash, né? Quais os tipos de flash eu tenho? Vou falar sobre pop-up, sobre flash speedlight, enfim. A gente vai trabalhar aí bastante. Cuidados antes de começar, né? Quais os cuidados é legal eu ter? Eu costumo dizer o seguinte, eu já queimei o notebook por não ler manual, tá? Raramente a pessoa lê manual, cara. Quer dizer, alguns leem, não é todo mundo, mas pessoas como eu, às vezes não leem o manual. E eu perdi o notebook, fui fazer uma manutenção e queimei a placa-mãe. Então aqui eu falo sobre esse assunto, explico e facilito bastante, tá? Falo também sobre pilhas, cara, é bem legal. Conhecendo o módulo TTL, então a gente vai revisar o que foi falado aqui, você vai aprender de forma mais prática, então você vê aí que a gente tem na tela, né, uma explicação aí, enfim, bem prática, tá? E aí a gente passa para o módulo 2. Módulo 2, eu vou falar sobre o flash preenchimento fio flash na prática, eu vou falar sobre velocidade de sincronismo, high sync, tá? Flash rebatido também, mostrar na prática, né, os exemplos e tal. Quais os acessórios, vou mostrar os acessórios. Exposição da luz do flash, flash como luz principal. Módulo 3, flash na segunda cortina. O que é o zoom do flash? O flash tem um zoom, cara. Painel amplo, o que é e como eles funcionam juntos ali, né? E aí, conclusão da primeira parte, que é o modo TTL, e a gente passa para um segundo curso, que é o flash no modo manual, tá? Que é aqui no módulo 4, tá? No módulo 4 a gente vai falar sobre o flash no modo manual, mais número guia, mais zoom do flash, mais potência do flash. Então essa é uma aula um pouquinho mais longa aí, né? Acho que é a aula mais longa que eu tenho, tá? Ele é um combozinho bem legal. Vou te ensinar como utilizar o flash manual na câmera. Isso é bem interessante porque as pessoas também acham bem complexo, mesmo a gente tendo manual, a gente tendo TTL, muitas vezes é bacana a gente utilizar. Depois, como a gente vai começar a tirar o flash de fora da câmera, tirar ele da câmera, eu quero falar com você um pouco sobre retrato, tá? Eu vou fazer uma aula, falar sobre retrato. O que é o retrato, né? A gente vai falar sobre retrato, fotografia de retrato. Depois a gente vai falar sobre equipamento, né? Quais são os equipamentos necessários aí para a gente começar o nosso home studio, tá? Depois eu vou te ensinar a mostrar como encontrar a exposição correta do uso do flash, com o flashinho fora da câmera, tá? Módulo 6, a gente vai falar o que é necessário para iniciar o seu home studio, então parte 1, parte 2 e depois os principais modificadores de luz. Então você vê que é bastante coisa, cara. E conteúdo tudo prático, tá? Tudo você pode ver aqui que é tudo na prática, tá? E aí a gente entra no módulo 8, né? Módulo 7, estou pulando aqui, ó, que é a cerejinha do bolo. Módulo 7 eu vou te mostrar esquemas de iluminação. Então, a introdução do esquema de iluminação, iluminação com 1, 2 e até 3 fontes de luz, 3 cabeças, 3 unidades de flashinho speedlight. E tudo isso muito simples. Eu não usei produção com modelo, tipo assim, nossa, que a foto fica fodona. Não, cara, na verdade eu estou te usando uma base simples para você ver o resultado que fica legal e para você entender a técnica. E aí sim você vai aplicar essa técnica da forma que você quiser, tá? Vamos ver aqui, ó, esquema de iluminação, módulo 8, né? Então vamos lá para o módulo 8, que a gente está finalizando, né? Buscando a luz perfeita. Dicas de como criar um portfólio que converte mais, isso estou trazendo um pouco da minha experiência do estúdio Rafael Mendes e mostrar para vocês, tá? E claro, a conclusão do curso. Então você nota que é muito conteúdo, né? Então são 8 semanas de estudo mesmo. E você pode acessar de quando e onde quiser, pode acessar quando quiser por 12 meses. Além das 8 semanas, você pode acessar todo esse conteúdo por 12 meses e com o meu suporte técnico, tá? Uma outra coisa que eu quero... Então, só para finalizar essa parte, você nota que são 2 cursos basicamente divididos e aí pelo investimento de um curso só, tá? Treinamento que funciona para muitas pessoas e você vai ter oportunidade agora de fazer parte comigo desse treinamento.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre o investimento, tá? Todo esse conteúdo, fora, né, além dos bônus que eu vou te mostrar daqui a pouco, que você vai ter, se você adquirir agora, né, nos próximos minutos desse treinamento, todo esse conteúdo, o valor dele original, tá, é de R$ 997. Já foi vendido por R$ 997. A primeira turma vendida a R$ 997. Já alguns, na temporada passada, eu fiz uma promoção de 50% de desconto, mais ou menos 50% de desconto nesse treinamento. Então ele saiu por R$ 497. Eu fechei a turma e algumas pessoas me procuraram. Rafa, eu queria comprar, não dava porque a turma estava fechada. Então, pensando também nessas pessoas e na atual situação do país, né, que uma forma da gente melhorar a nossa situação, enfim, financeira é buscando conhecimento, eu vou manter, tá, por alguns dias aí o valor de R$ 497. Então, por alguns dias não, para essa turma, cara, para fechar essa turma que fecha em pouco tempo, já que eu também vou falar aí com você já sobre a quantidade de vagas, tá? As vagas são limitadas. Então, o valor dele é de R$ 497 ou R$ 48, 12 vezes de R$ 48,42 no cartão. Então, você pode pagar no cartão até 12 vezes direto na Hotmart. 12 de R$ 48,42. Se você quiser pagar no boleto bancário, você vai pagar R$ 497 ou à vista no cartão R$ 497. R$ 48,42 tem uma taxinha lá que é da própria Hotmart, que é da tarifa do cartão. Então todo esse conteúdo está saindo agora para você, essa oportunidade de R$ 497. Então pensa, 8 módulos, mais meu suporte técnico, mais acesso por 12 meses. Né? Então você pode assistir de onde, quando quiser, enfim, por R$ 497, um conteúdo transformador que você não encontra por aí. Você não precisa ter custo com transporte, tá dentro de uma sala de aula, você vai ter essa experiência e eu vou te caminhar, te levar junto comigo, né, dentro dessa experiência, tá bom? Agora é o seguinte, Rafa, esse treinamento funciona para mim? Essa é a parte que eu mais gosto, cara. Funciona para mim? Será que dá certo para mim? Seguinte, cara, eu não sei te responder isso. Para mim, funciona, para todos os alunos até hoje, quiçá uma situação não funcionou, tá? Mas para você saber isso, para você ter essa oportunidade, eu te dou uma garantia de satisfação, cara, uma garantia de 30 dias. Se a partir da data de compra, daqui a 30 dias, você entender que esse treinamento, por algum motivo, seja lá qual for, não foi para você, você basta enviar um e-mail para mim, tá? No e-mail que vai estar lá do suporte, entrar em contato comigo. Você vai ter o meu WhatsApp pessoal. Você vai fazer parte comigo de um grupo também de WhatsApp, que é um bônus que eu vou te dar para tirar dúvidas. Além da plataforma, não resolveu lá, eu tiro a sua dúvida para a gente fazer parte de uma comunidade que está bem legal. A gente discute, fala sobre fotografia, sobre flash. Então eu quero que você faça parte comigo dessa comunidade também. Então além dos 12 meses, você vai ter mais essa comunidade. Eu te dou 30 dias de garantia. Se esse treinamento você entender que não basta você me enviar um e-mail ou falar comigo, Rafa, não deu, enfim, não vou querer saber nenhum motivo, cara. Eu vou devolver, vou apertar um botão lá na Hotmart e os caras vão devolver o seu investimento. Tem alguns dias aí, provavelmente, para ter o estorno do cartão, o depósito em conta. Eu não sei como que funciona essa parte, mas você vai receber isso daí. Então você tem essa garantia de 30 dias, tá? Agora vou além, tá? Eu vou além. Por R$ 497, esses dois cursos. TTL, mais flash fora da câmera, mais flash no modo manual, mais suporte técnico. R$ 497 mais a garantia. Eu tenho comigo que é o seguinte, cara. Não é só a fotografia, saber fotografar ou ter uma boa luz que vai te entregar um resultado final, nota 10, excelente, acima da média, né? Que eu chamo de média. A média é o que a gente vê por aí. O que diferencia a média? Uma boa luz e um bom tratamento de imagem. O fotógrafo hoje, para ele ter sucesso, ele precisa ter diversos skills, né? E um deles é o tratamento de imagem. O tratamento de imagem, a pós-produção, ela está diretamente ligada ao resultado final da tua fotografia, certo? Então é o seguinte, eu conversei com um cara que cuida das fotos aqui do estúdio, o Daniel,
E o Dani ele tem um curso, um treinamento de Photoshop, bem objetivo também. Então é um tratamento de Photoshop na prática, tá? E o Dani liberou para mim o seguinte, quem ficar até o final do treinamento inteiro, tá? Do treinamento, quem assistir, quem ficar aí nas 8 semanas, ainda vai receber o treinamento dele, cara. Tá aqui, ó. O treinamento dele tem é o bônus, é o módulo número 9, né? Onde eu tenho o tratamento de imagem aqui. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Acessar aqui, ó. É todo um conteúdo muito bacana, muito legal, onde a gente tem diversas aulas aí do Dani, tá? Ensinando aí como a gente faz para tratar uma imagem. Tratamento de pele, se você faz newborn, pô, vai ser muito útil para você. Cores, trabalhar as cores, ele coloca até um sol na imagem, cara. É um efeito muito legal que trabalhada com a luz do flash vai ter um resultado bem legal. Então, para as primeiras 20 pessoas que adquirirem esse treinamento, a partir de agora, tá, vai ter acesso a esse bônus que o Daniel está dando aqui, que é o tratamento de imagem na prática, tá? Então, para as primeiras 20 pessoas. Também para as primeiras 20 pessoas vai ter acesso a um grupo de WhatsApp. Então, vai ter acesso a um grupo de WhatsApp. As vagas são limitadas. Por que eu falo que eu tive que limitar a quantidade de vagas, cara? Porque quando eu abro uma turma, eu paro, né, tudo que eu estou fazendo, tá? Para cuidar dessa turma, para pegar na mão mesmo e seguir. Eu gosto de dizer que assim, cara, você está me dando a oportunidade de eu te levar pelo caminho do Flash Speedlight, para pegar todos os erros que eu cometi, tudo que eu aprendi, zipei, compactei e te entrego ali, na mão, tá? Eu costumo dizer que você tem algumas opções, né, a partir de agora que eu estou liberando o botão aí para você adquirir a oferta. Tá aí, ó. Tá aí, apareceu em cima aí, tem adquirir essa oferta, fazer a minha inscrição agora. A partir desse momento, você tem algumas decisões que você pode tomar. Ou você pode falar para você assim, Rafa, cara, não, o que eu sei de Flash tá bom para mim, eu não quero passar disso, o que você me ensinou aqui de forma gratuita tá bom, cara, legal, que bom, show de bola, sucesso, espero que esse treinamento mesmo, que esse workshop possa impactar como eu sei que vai, se você aplicar tudo. Da outra forma eu quero aprender sozinho, aconteceu comigo, eu fui juntando partes ali na internet, caçando, cavucando, como diz lá em Minas, e cheguei a aprender, né, depois de muitos anos, porque levou tempo para isso, perdi noite de sono, dei várias cabeçadas. É possível? É possível. Se eu conseguir, você também consegue. Ou você pode otimizar o seu tempo, deixar que eu te entregue todo um conteúdo que você viu aí, né, de forma prática e objetiva, pegar na sua mão e falar assim, cara, vem comigo que eu vou te ensinar a fotografar com seu Flash Speedlight e ter, enfim, fotografar com mais eficiência e aumentar o seu nicho de mercado, também aumentando a sua receita. E também, cara, ter acesso ao treinamento top de linha do Daniel, tá? Que é um puta fotógrafo, que é um puta retouch, o cara é bom e o cara ensina muito bem. Tenho certeza que você vai gostar, que você vai adorar, cara. E para finalizar aqui, então você tem acesso a todo o conteúdo por 12 meses. 12 meses. Vamos fazer o seguinte, se você for uma das primeiras 20 pessoas, eu vou te dar 24 meses de acesso. Você vai ter 2 anos de acesso a todo o conteúdo com suporte técnico e aí a gente fecha. Então você vai ter por R$ 497, pago em 12 vezes. Rafa, meu cartão, eu tenho 2 cartões. Consegue, a plataforma te dá a opção de pagar em até 2 cartões. Você consegue fazer 12 de R$ 48 e 42. Cara, por 12 meses, eu vou te falar o seguinte, cara. Eu já fiz isso com um amigo, tá? A gente comprou um treinamento juntos, a gente teve um acesso. Ele estudou primeiro, depois eu estudei. Por 24 meses você pode rachar a conta aí com um amigo seu que seja de confiança e quem sabe cada um pagar no cartão. Eu te dou um acesso. A plataforma não consigo te dar 2. Mas é uma dica que eu te dou. Vai otimizar aí muito você rachando no meio. Poderia não te dar, mas o que eu busco aqui é a sua transformação. Então, se você é um apaixonado por fotografia, por estudo, então é isso aí. Eu te dou essa dica. Acesso, então, a todo o conteúdo, né?
de Flash TTL mais Flash Speedlight por 24 meses para as primeiras 20 pessoas, tá? Mais o curso do Dani Boy, mais o curso dele, mais o grupo do WhatsApp, mais o meu contato pessoal do WhatsApp. E mais o seguinte, a gente faz aí 2 encontros online. A gente pode fazer pelo WhatsApp. Você vai ter meu WhatsApp, então se tiver terminou o módulo durante essas 8 semanas aí, pode deixar que eu vou entrar em contato com você para a gente conversar e bater um papo aí, tá bom? Além do mais, você tem a minha rede social, meu Instagram Rafael M. Mendes, meu Instagram pessoal. Me adiciona lá e deixa uma hashtag lá, fiz o seu workshop, me manda uma mensagem para eu te seguir de volta. Beleza? Vai ser muito importante para mim te ter no meu mailing de amigos, né, cara? Eu acho mega importante isso também. Lá eu posto muita coisa do meu Telzinho, do meu bebê, do meu filho, 2 anos já, e do meu trabalho também no estúdio Rafael Mendes. Você tem o meu Facebook também, Rafael M. Mendes, tá? É Rafael M. Mendes? Me adiciona lá e me manda uma mensagem também falando que você me viu por aqui. O canal do YouTube, Academia de Fotógrafos. Lá tem bastante conteúdo, bastante coisa legal também. Quem mais? Acho que é isso daí. Então é isso daí. Se você tiver alguma dúvida, tá? Lembre-se que as vagas são limitadas, então você tem oportunidade agora, estou te entregando uma oportunidade, em pouco tempo você vai... Com isso que eu estou te ensinando aqui, certeza que em pouco tempo você vai ter aí o seu investimento de volta, tá bom? Então não perca essa oportunidade, as vagas são limitadas, está aí na tela a quantidade de vagas restantes. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado desse workshop, espero te ver então por aí. E claro, do outro lado, na nossa sala de aula, as vagas são limitadas e essa oferta vai ficar por tempo limitado no ar. Em breve ela tem que sair fora porque eu vou fechar a turma e eu preciso voltar para o meu mundo, voltar para os meus clientes no estúdio Rafael Mendes. Então é isso aí, e é o seguinte, cara, para você que ficou aqui até o final comigo, eu vou enviar no seu e-mail um e-book bem legal que vai servir aí de complemento de como você fotografar com o seu Flash Speedlight, né? No modo TTL da forma correta e, claro, com maior eficiência. Então, tudo que você viu aqui dentro desse workshop, eu estou te enviando de presente um e-book, forma de agradecimento de você ter ficado comigo aqui até o final, beleza? Então é isso aí, eu te vejo na sala de aula.